Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Cristiano Márcio e vamos dar continuidade aí ao projeto Lendo a Bíblia em 365 dias. Hoje, dia 19 de outubro, estaremos lendo Mateus, do capítulo 26 ao capítulo 28. Venha comigo aí nessa leitura. Mateus, capítulo 26. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorado a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. E eles disseram: Não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco cheio de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado na cabeça dele. E ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: Por que vocês estão aborrecendo essa mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Então um dos discípulos, chamando Judas Iscariote, foi falar com os chefes dos sacerdotes e disse: Quando vocês me pagam para lhe entregar Jesus? Eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante Judas ficou preocupado, procurando uma oportunidade para entregar Jesus. No dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu: Vá até a cidade e procure por um certo homem. Ele respondeu: Vá até a cidade e procure por um certo homem. O mestre manda dizer: A minha hora chegou. Meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na tua casa. E os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Onde vocês vão me trair? E eles ficaram muito tristes, e um a um começaram a perguntar: Senhor, não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comer do mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como dizem as Escrituras. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor que ele nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é você mesmo. Enquanto estava comendo, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice do vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, porque isso é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. É o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei desse vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho no novo reino do meu Pai. Então eles cantavam canções de louvor
e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: esta noite vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: nunca abandonei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. E Jesus lhe disse: eu afirmo a você, isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galho cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não te conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele disse: sente-se aqui, enquanto eu vou orar ali. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu. E ali começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fique aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice do sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez Jesus foi e orou dizendo: meu Pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, em que eu o beba, então que seja feita a sua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas coisas. Então voltou aonde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Orem, chegou a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos maus. Levantam-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando Judas, um dos 12 discípulos, vinha com ele, uma grande multidão armada com espadas e correntes, que tinham sido mandadas pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prenda o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, a paz esteja com o Senhor. E o beijou. E Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer agora? Então faça. Então eles chegaram ao prendo e amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usar uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que, se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras dizem que é preciso acontecer? Depois Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espada e porretes para me prender como eu fosse um bandido. Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que o profeta escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou com os guardas para ver como aquilo ia terminar.
O chefe do sacerdote e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de condenar a morte, mas não puderam encontrar nada contra ele. Embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele, afinal 2 homens se apresentaram e disseram: este homem afirmou: eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: em nome de Deus vivo, eu desejo que você diga para nós: você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso, que é descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas roupas e disse: ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunha. Vocês ouviram agora mesmo essa blasfêmia contra Deus. Então, o que resolveram? Ele respondeu: ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Pedro estava sentado lá fora no pátio quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus de Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada viu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou. E Pedro lembrou que tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Mateus, capítulo 27. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe do sacerdote e os líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte o homem inocente. Eles responderam: o que é que temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: isso é dinheiro sujo de sangue, e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na casa das ofertas do templo. Depois de confessarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar um campo de oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata e a preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e usaram para comprar o campo do oleiro que o Senhor havia mandado fazer. Jesus estava em pé diante do governador e o Senhor interrogou, dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Mas quando foi acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Em toda a festa de Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo.
E naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Barrabás ou esse Jesus, que é chamado Messias? Pilatos sabia muito bem que o líder judeu havia entregado Jesus porque tinha inveja dele. Então Pilatos estava sentado no tribunal. Sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque essa noite, no sonho, sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse a Jesus. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás? Responderam eles. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado o Messias? Crucifica, respondeu todos. E ele perguntou: que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: crucifica. Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem. Isto é com vocês. E a multidão respondeu: que o castigo dessa morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como se eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramo cheio de espinho e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão em sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: viva o rei dos judeus! Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa dele e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para crucificarem. Quando estava saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Golgotar, que quer dizer lugar da caveira. E ali deram vinho misturado com mel a Jesus a beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram suas roupas entre si, tirando sorte com os dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram aguardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Com Jesus crucificaram também dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo: ei, você não disse que era capaz de destruir o templo e construí-lo em 3 dias? Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve a si mesmo. E o chefe do sacerdote, o mestre da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver, Deus quer salvá-lo agora. Até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultaram. E ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. E às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras queriam dizer: meu Deus, por que me abandonastes?
Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias? Uma dessas pessoas correu e olhou uma esponja de vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu a Jesus beber. Mas o outro disse: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitados e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram as pessoas. O oficial do exército romano e seus soldados que estavam aguardando Jesus viram um terremoto e que tudo aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali, olhando de longe, e eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e que havia ajudado. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Já era quase noite quando chegou à cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregasse a ele. Então José pegou o corpo e enrolou num lençol novo e limpo, de linho, e colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e outra Maria estavam ali sentadas em frente do túmulo. No dia seguinte, isso é, no dia depois da sexta-feira, o chefe dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse que depois de 3 dias iria ressuscitar. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para que os discípulos dele não puderem roubar o corpo e dizendo que ele foi ressuscitado, pois essa última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem os soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. E eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Mateus 28. Depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido como um relâmpago, e as suas roupas eram brandas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não temam. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venha ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso o que eu tinha a dizer a vocês. E elas foram embora depressa do túmulo, que estava com medo, mas muito alegre, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galiléia, e eles me verão ali. Então as mulheres ainda estavam no caminho. Alguns soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes do sacerdote tudo o que havia acontecido. E os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte:
digam que os discípulos dele vierem de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que o chefe dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para Galiléia, chegaram ao monte que Jesus tinha indicado, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos.